Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, sempre que nos aproximamos deste altar para celebrar a Eucaristia, recebemos o dom maior de Deus, o seu Filho, no seu corpo e no seu sangue. E nós hoje, tantos séculos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, podemos receber este dom porque os apóstolos transmitiram aquilo que receberam. Hoje celebramos um desses apóstolos, o apóstolo Santo André. Vamos dar graças a Deus por estas colunas da Igreja que são os apóstolos e vamos pedir, por intercessão de Santo André, que também nós tenhamos a coragem e a valentia de deixar que este Jesus que vamos comungar transforme a nossa vida e nos faça seus discípulos e apóstolos. Pelas vezes em que nos fechamos à ação de Cristo, vamos pedir perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor
Oremos. Nós vos suplicamos, Deus Omnipotente, que assim como o apóstolo Santo André foi na terra pregador do Evangelho e pastor da vossa Igreja, seja também no céu poderoso intercessor junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, como Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. Estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoa por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores de homens. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, nos últimos tempos, devido à situação pandémica e à crise económica que se lhe segue, temos ouvido muito falar de reconversão nos ambientes de trabalho. Há pessoas que tiveram que mudar a forma de trabalhar, que tiveram que mudar até o ramo de atividade,
para poderem manter o seu emprego. Podemos olhar para esta página do Evangelho e percebermos que o Senhor faz algo parecido com estes pescadores. O Senhor reconverte estes homens, transforma estes homens. Em primeiro lugar, podemos reparar que são dois irmãos. Por um lado, Pedro e André, por outro, Tiago e João. O Senhor chama estes dois irmãos e faz com eles um caminho. Não anula a relação de fraternidade que há entre eles, bem pelo contrário, aprofunda-a, porque faz deles discípulos seus e por isso ainda mais irmãos. Mas ainda mais tocante a reconversão, a transformação que o Senhor faz no trabalho que eles ordinariamente faziam. Estes homens passam de pescadores de peixes a pescadores de homens. E isto, estimados irmãos e irmãs, é uma boa notícia para todos nós. Deus não anula o que nós somos. Deus não deita para o lixo o que nós somos. Deus toma nas suas mãos o que nós somos e transforma-o, reconverte-o para serviço do reino de Deus, para serviço da comunidade cristã, para serviço do mundo. Foi isto que fez na vida deste André. Este Senhor que o chamou, aproveitou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, para o transformar num apóstolo, numa coluna da Igreja, num destes 12 que estenderam a toda a parte a boa nova do Senhor Jesus. E aquele André, que vivia a sua vida à volta de um lago, começou a viver, depois de estar com Jesus, de caminhar com Jesus, à volta do mundo. Aquele André que se contentava em tirar peixes do mar para os dar como alimento aos outros, agora dá o verdadeiro alimento a todos os homens e a todas as mulheres que lhe aparecem pela frente. Como é grande a obra que Jesus fez em André. Como é grande a obra que o Senhor quer fazer em cada um de nós. E como é que André foi pescador de homens ao longo da sua vida? Se abrirmos o Evangelho de São João, reparamos em dois momentos muito belos em que André, de facto, traz estes buscadores de Deus para mais perto de Jesus. O primeiro momento é naquele momento em que nós chamamos da multiplicação dos pães. Há uma grande multidão, é preciso saciá-la e os discípulos não têm recursos. É André que, muito atento, no meio daquela multidão, consegue olhar e ver um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Que bela esperteza esta de André, que olhar atento, este que é capaz de olhar para o pequeno, para o simples e aí conseguir vislumbrar, intuir algo que Deus pode transformar. Também é assim que nós podemos ser pescadores de homens, fixando o nosso olhar naqueles que podem ser atraídos para Jesus e dar ao reino de Deus o pouco que têm, mas que nas mãos de Jesus se transforma em muito. André ensina-nos isto, a atenção. Esta atenção amorosa ao pequeno, àquilo que pode parecer um detalhe insignificante, mas que pode ser a solução, ou parte da solução do problema. Outro momento muito belo da vida de André é quando, já perto da paixão e morte de Jesus, há uns gregos, ou seja, pessoas que não seriam do povo eleito, que querem ver Jesus. E André é este apóstolo que faz a ponte entre estes gregos e Jesus. Estes gregos dizem-lhe: nós queremos ver Jesus.
e André conduz estes homens pela mão até Jesus. Curioso que o nome de André é um nome grego e por isso, se calhar, é que estes gregos tiveram esta proximidade a André. E através dessa proximidade, André pescou estes homens para Jesus. Este é, se calhar, o segundo ensinamento de André para todos nós. Sermos próximos e conduzirmos aqueles que nos são próximos para Jesus de maneira muito normal, de maneira muito natural, mas muito efetiva, muito ardente, muito apaixonada. Porque, estimados irmãos e irmãs, com isto termino, é apaixonada esta decisão de André. Vede que, e o evangelista sublinha-o, que estes homens deixaram tudo imediatamente, sem pensar duas vezes, sem andar a fazer cálculos, sem pensar, bem, eu vou perder aqui os rendimentos do meu trabalho, o que é que este homem me oferece como contraproposta? Não. Avançaram imediatamente, deixaram tudo, logo, ali. É que o amor não se pode adiar. O amor não pode ficar para amanhã. E há muita gente à espera de ser amada. Há muita gente à espera de conhecer este amor de Jesus. A sua mensagem ressoou por toda a terra, que cantávamos no Salmo responsorial. André e os apóstolos fizeram a sua parte. Hoje é a nossa mensagem, a mensagem de Jesus, mas pela nossa boca, que tem que ressoar por toda a terra. Porque o amor não pode ficar adiado, não pode ficar para amanhã. Há muita gente à espera de ser pescada para Jesus, o verdadeiro Salvador. Que assim seja. Estimados irmãos e irmãs, na festa do apóstolo Santo André, peçamos ao Redentor dos homens que salve a Igreja e dê paz ao mundo inteiro, dizendo cheios de confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, o Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem, como André, o barco e as redes e se tornem pescadores de homens. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento e em Deus a salvação e a vida eterna. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos e fiéis martirizados, para que, por intercessão de Santo André, o seu sangue seja semente de cristãos. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas nossas comunidades, para que se perseverem fiéis à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que levastes André, irmão de Pedro,
a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rorate celi de super, et nubes pluant ius tuum. Rorate celi de super, et nubes pluant ius tuum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationes Tue, et gloriae Tue, ubi laudaverunt Te, Patres nostri. Rorate celi de super, et nubes plorant ius tuum. Rorate celi de super, et nubes plorant ius tuum. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Deus Omnipotente, com estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André, a humilde oferta de nós mesmos e transformai-os para nós em fonte de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido, através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo André e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador que os apóstolos nos transmitiram, digamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. Ele arrancará o véu de luto que cobre todos os povos. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces, aniquilará a morte para sempre. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo.
Oremos. Fortalecei-nos, Senhor, pela comunhão do vosso sacramento, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo sempre em nós os sofrimentos da paixão de Cristo, mereçamos viver com Ele na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.